Eu de manhã já estive em Orem e tivemos um tempo fantástico. Falámos num aspecto de gratidão, grato pelo que somos. Quem esteve no culto, vamos lá ver se lembram. Gratos porquê? 3 coisas essenciais. Gratos porquê? Porque somos salvos, porque somos participantes do reino e porque somos filhos. 3 coisas fantásticas. Gratos porque sou salvo e essa é um privilégio, não é, que nós temos de ser salvos, não porque nós, como eu dizia, descobrimos a pólvora, não, mas porque Deus veio até nós, se deu a conhecer. Gratos porque somos participantes do reino, porque Ele nos tornou participantes do reino, Ele nos fez seus colaboradores, e gratos porque somos filhos. Não é? E ser filho é fantástico. Eu dizia, aqueles que estiverem em Orem, calem-se, faz favor. Qual é a melhor profissão do mundo? Os que estiverem em Orem, calam-se. Ser trabalhador é uma boa profissão. Né? Ser trabalhador é uma boa profissão. Qual é a melhor profissão do mundo? Eu disse. Ai. O que é que eu disse? Já tenho um cartão amarelo. É ser filho. A minha profissão do mundo é ser filho, irmão. Os nossos filhos, eu dizia lá, eu contava algumas coisas, alguns exemplos. Eles pedem, os irmãos experimentem chegar ao patrão e dizer: olha, eu preciso disto. Não, eles chegam ao pé do pai e da mãe e dizem: eu preciso disto, eu quero isto. E na medida do possível, né? A melhor profissão do mundo é ser filho. A gente pede. E nós temos um pai cheio de amor, que deseja executar a melhor profissão que ele tem, que é ser pai. Para nós, que somos seus filhos. E por isso temos de estar gratos. Mas hoje quero falar convosco acerca da gratidão daquilo, gratos pelo que temos. Porque todos nós gostamos de ter coisas. Quem é que gosta de ter coisas? Se não gostarem, deem-me. Se não gostarem, a gente aceita. Ali, a família Galvão aproveita tudo para fazer croquetes, como dizia o outro. Na nossa filosofia, na natureza, nada se perde. A gente transforma tudo. Todos nós gostamos de ter coisas. Todos nós ansiamos coisas que ainda não temos. Um telemóvel topo de gama e tal, aqueles que se dobram e tal. Um carro, uma casa com piscina. Todos nós gostamos de ter algo que ainda não temos. E por vezes valorizamos mais essas coisas e menosprezamos aquelas que nós temos. Ou seja, desvalorizamos a suficiência de Deus na nossa vida. Deus é suficiente ou não? Ele é suficiente para nós. E nós cantamos acerca disso, e nós pregamos acerca disso, mas muitas vezes nós estamos a desvalorizar aquilo que Deus é na nossa vida e aquilo que Deus traz à nossa vida. Porquê? Porque estamos tão focados naquilo que nós queremos, naquilo que nós idealizamos, e muitas vezes aquilo que nós queremos e aquilo que nós idealizamos não é nada daquilo que Deus quer para nós. Mas nós continuamos na nossa, porque achamos que aquilo que os outros têm, ou que aquilo que está para vir e que a gente ainda não tem é o melhor, mas o melhor de tudo é Cristo. Podemos não ter mais nada na vida, mas se tivermos Cristo, temos tudo. Podemos não ter um carro, podemos não ter uma casa, podemos não ter isto, podemos não ter aquilo, mas se eu tiver Cristo, eu tenho tudo o que eu preciso para viver, para ser feliz. Amém? A satisfação e a suficiência do cristão, elas vêm de Cristo e independem da abundância ou da escassez dos bens materiais. Pois têm de estar assentes no espiritual. E nós vamos ler um texto que está em Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do verso 4.
Os irmãos sabem onde é que Paulo estava quando escreveu isto? Esta é uma das cartas que nós chamamos as cartas prisionais. Paulo estava preso. E ele escreve assim, e eu vou ler na tradução o livro: que a vossa alegria seja constante no Senhor. E mais uma vez digo, alegrem-se. Mostrem bondade em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor está perto. Não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponham todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então, a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo que aprenderam e receberam e ouviram de mim, tudo o que observaram na minha maneira de viver, e ponham isto em prática, e o Deus de paz será convosco. Fiquei muito contente e muito grato ao Senhor por constatar que se lembraram de novo de mim. Sei que não tinham esquecido. Foi só uma questão de não terem tido a oportunidade de me enviar a vossa ajuda. Não digo isto porque tenho receio de me ver na pobreza. Já aprendi a contentar-me com o que tenho no momento. Sei o que é passar necessidades e sei também o que é ter em abundância. Aprendi já a viver em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, tanto no conforto como nas privações. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Contudo, fizeram bem em ter-me ajudado nesta fase difícil, nesta difícil situação. Aliás, vocês filipenses bem sabem que quando parti da Macedónia e o vosso conhecimento do Evangelho estava no princípio, nenhuma outra igreja se associou comigo quanto a dar ou a receber, senão somente a vossa. Mesmo quando estava em Tessalónica, enviaram mais de uma vez, aquilo que me era necessário. Não é que esteja a fazer apelo a donativos. Procuro antes que produzam frutos que tornem maior a vossa recompensa. De momento, tenho o que me é preciso. Tenho mesmo mais do que suficiente, desde que Epafrodito me trouxe o que me enviaram, e que é como que um perfume de um sacrifício que Deus aceita e que o satisfaz. E o mesmo Deus que cuida de mim satisfará todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas através de Cristo Jesus. Amém? Que texto. Que atitude fantástica, que atitude de gratidão fantástica que este homem tem. A satisfação e a suficiência dele, elas vêm de Cristo. Elas vinham dele, não vinham das circunstâncias, porque se viessem das circunstâncias, ele estava completamente sem ter nenhuma vontade, porque ele estava preso. Alguém que está preso tem vontade de dizer, olha, alegrem-se. Não. Eu estava a passar dificuldade, porquê? Porque ele tinha que ter sustento, porque a prisão não é como hoje, não é? A prisão, hoje, o pessoal vai preso, não é? E não recebe qualquer coisa do Estado, tem cama, mesa e roupa lavada, e não recebe uns incentivos, isso tudo. Não, naquela altura não. O soldado, porque ele estava em prisão domiciliar, o soldado que estava à porta tinha que ser sustentado não pelo Império Romano. Era o Império Romano que dava ao soldado, que punha lá o soldado, mas quem sustentava o soldado era o preso. Ele tinha que arranjar maneira. Paulo vê-se nestas condições todas, mas ele demonstra, ele quando começa diz, alegrem-se. Aleluia. Que maior expressão de gratidão nós queremos quando estamos no meio de dificuldades e conseguimos dizer, alegrem-se. Alegremos-nos, irmãos, alegremos, porque a nossa suficiência ela não depende das circunstâncias, ela depende de Cristo. E Cristo está sempre pronto. Cristo foi aquele que nos deixou o aviso, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, qual é o pressuposto aqui? Qual é o pressuposto?
o pressuposto aqui neste texto, quem é? É Cristo. Tenho-vos dito isto para que em Cristo nós possamos ter paz. Eu tenho paz, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos, mesmo nas situações que às vezes parece que eu não tenho nada. Porquê? Porque é Cristo em mim. E é Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Em todo o momento, em todo o tempo. Mas eu também trabalho, sim, mas Ele dá-te graça, Ele dá-te força, Ele dá-te saúde para tu trabalhares. Portanto, eu tenho que viver grato a Ele e grato pelo que tenho. Não andar tão preocupado. Eu não estou a dizer, irmãos, para os irmãos não sonharem, porque os irmãos até já sabem qual é o meu sonho, não é? Eu sonho e todos nós temos direito a sonhar. Sonhem. Sonhar faz bem, ainda não paga imposto. Que a gente saiba, ainda não paga imposto. Sonhar faz bem. Vocês sonhem. Mas acima de tudo, vivam gratos por aquilo que têm. Porque aquilo que têm é o que Deus quer que vocês tenham. Isso é o mais importante, e vivemos nesta base de dependência dele, e partimos deste pressuposto. Se eu parto deste pressuposto que Cristo é aquele que me sustenta, é a minha suficiência, então eu tenho tudo. Eu não ando preocupado. E quando nós não andamos preocupados, as coisas aparecem. As coisas aparecem, olha. Em dezembro, o meu telemóvel estava a dar problemas, e costuma-se dizer: quem não tem dinheiro não tem vício. É ou não é? A gente não tinha dinheiro. Para abrir uma aplicação era preciso. Pronto, a situação estava complicada com o telemóvel. Tivemos lá em casa um amigo nosso que esteve lá também a pregar na igreja, e houve um dia que ele: olha, eu preciso de ir a Viseu, e vamos a Viseu. Fomos lá almoçar, e ele foi lá tratar de umas coisas com os irmãos, e depois: olha, vamos passar ali pelo Palácio de Gelo, que eu preciso de ir fazer uma coisa ali. Eu fui atrás dele. Entramos lá, quando ele dá a volta, saímos das escadas, vamos dar a volta, entra numa loja de telemóvel, cai assim para mim: esta coisa, escolhe um coqueiras. Porque Deus é suficiente. Deus faz. E as coisas. E nós temos que viver. Não, eu gostava de. Graças a Deus. Graças a Deus pelo aquilo que eu tenho. Graças a Deus pela minha família. Graças a Deus pelo meu carro, pela minha casa. Se eu gostava de ter outras coisas, gostava. Mas eu vivo feliz porque Cristo é a minha suficiência. Cristo é a minha suficiência. Irmãos, embora Paulo já houvesse experimentado tanto a escassez como a abundância, jamais deixou de confiar em Deus. Jamais ele deixou de confiar em Deus. Portanto, na escassez como na abundância, ele é a nossa suficiência. Logo, nós dependemos de Deus. Mas os irmãos podem dizer: mas na abundância é fácil. Mas não te esqueças que na abundância ele continua a ser Deus. Ele é o Deus dos vales, mas também é o Deus das montanhas. É bom quando a gente está lá em cima, mas ele também é bom quando estamos no vale. Ele continua a ser fiel. A bondade dele, como nós cantamos, continua a ser, está lá, tanto no vale como na montanha, ela está lá. Eu tenho é que viver nela e depender dele em todas e quaisquer circunstâncias, tanto na montanha como no vale. Ainda que na montanha às vezes é mais fácil viver, que as coisas são mais fáceis, mas eu não posso esquecer que ele me colocou lá. É ele que nos coloca nos sítios mais altos, mas é ele que por vezes permite que nós cheguemos aos sítios mais baixos. Mas é ele que continua sempre nos dois lados. Por isso a minha suficiência depende dele, não das minhas capacidades, não daquilo que eu acho ou penso. Meus irmãos, é por isso que nele Paulo podia todas as coisas.
É por isso que Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O suporte. Ali a expressão posso não é a questão de poder fazer isto ou fazer aquilo, é de suportar. É de encaixe. Eu tenho capacidade de encaixe, porque a força não é minha, a força é dele. A força não é tua, a força vem dele. A capacidade não é tua, a capacidade vem dele. Para que tu possas suportar as circunstâncias difíceis e possas agradecer. Obrigado, Senhor, por isto. Estou a passar por esta dificuldade, não tenho isto, não tenho aquilo, mas tenho o que eu preciso, tenho-te a ti. Paulo tinha Cristo. Paulo não tinha a liberdade neste momento, não tinha a hipótese de estar livre. Não, mas ele tinha Cristo. E nem mesmo a prisão o parou de fazer o seu ministério. Nem mesmo a prisão parou de fazer o seu ministério. Ele continuou, ele serviu, porque a sua suficiência estava em Cristo. Ele suportava, ele tinha desenvolvido essa capacidade. Porquê? Por causa da graça de Deus, para viver e cumprir o seu chamado. Portanto, irmãos, em suma, o contentamento de Paulo, ele não dependia da abundância ou da escassez de bens materiais. O meu e o teu contentamento não pode depender se eu tenho isto, se eu tenho aquilo, se eu tenho aquilo outro, se eu tenho um iPhone, se eu tenho isso. Não, o meu contentamento depende de Cristo e daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz na minha vida e daquilo da maneira como Ele me usa para chegar aos outros. Esta é a minha alegria, esta tem que ser a nossa alegria. Não depende de coisas, depende dele. Por isso eu vivo grato. Por isso eu tenho que viver grato pelo que eu tenho. Tens muito, dá graças a Deus. E quando Deus nos dá muito, não é para nós fazermos coleção. Alguém falou? Como é? Está na Bíblia, os irmãos vão lá. Quando nós temos muito, não é para fazermos coleção. Porque se nós vivermos desta forma, os irmãos vão a Atos. Eu não estou a dizer que nós temos que fazer o mesmo que eles faziam, não é? Agora o irmão está a dizer que eu tenho que vender as minhas propriedades e dar tudo à igreja. Não. Os irmãos não ouviram isso de mim. Mas o princípio esse é sempre o mesmo. A melhor coisa é dar do que ser generoso. E no texto que nós lemos, Paulo está a agradecer a generosidade que os filipenses tiveram para com ele. Irmãos, e nós devemos ser generosos. Deus dá-te ser generoso. Porque quanto mais generosos nós somos, mais Deus nos dá. E eu não estou só a falar a nível material. Atenção, irmãos, eu não estou só a falar a nível material. Porque acima de tudo, Deus quer, olhem, a verdadeira... E agora, falando na questão de prosperidade, irmãos, o pastor vai falar em prosperidade. Depois ficas cá tu, apanhas os cacos. Irmãos, a verdadeira prosperidade é espiritual. Não é material. A verdadeira prosperidade é espiritual. E quando nós colocamos o espiritual à frente, quando nós vivemos desta forma, Deus abençoa-nos materialmente para que nós possamos servir e abençoar os outros. Marcar a vida dos outros. Olha, se tu sabes que um teu irmão na fé está com dificuldades e tu tens e Deus contente contigo e tu não fazes, de que serve tu teres muito? De que é que serve tu teres muito? Não estás a fazer o que Deus te ensina? O que Deus te pede para tu ajudares o teu irmão? Quando nós somos gratos por aquilo que temos, porque aquilo que temos provém de Deus, então nós, olha irmãos, somos uns mãos largas. Não, irmãos, atenção, eu não estou a falar só materialmente, eu estou a falar de tudo. Porque primeiramente nós temos que nos dar a nós mesmos. Eu sei que vivemos numa altura na sociedade que dar-nos a nós mesmos às pessoas é complicado. Porque às vezes, mesmo até entre nós,
magoamos-nos. Mas aquilo que Deus nos pede é que nós, olha, Paulo diz, considerem-se uns aos outros, ajudem-se uns aos outros. Se os irmãos forem ver, nas cartas de Paulo, mais de 50 vezes aparece esta expressão, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns pelos outros. Paulo usa mais de 50 vezes esta expressão, porque a ideia dele é que nós possamos viver uns para com os outros, porque assim nós vamos viver gratos para com Deus, porque aquilo que temos vem dele, mas serve para que os outros possam ser abençoados, não só materialmente, mas também espiritualmente. Porque o maior investimento que tu podes fazer é na vida de outra pessoa. Investimento espiritual, cuidares dele, marcares a vida dele. Se puderes ajudar materialmente, e se ele passar necessidade, e se tu fores bênção de Deus para isso, não te prives disso, porque certamente Deus vai te abençoar. Mas, irmãos, o contentamento de Paulo não dependia da abundância ou da escassez de bens materiais, mas sim da sua suficiência em Cristo. Sim, vai haver momentos de perseguição, de rejeição, mas a alegria do cristão independe das circunstâncias, pois é a demonstração da verdadeira paz com Deus, aquilo que nós vemos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Se os outros disserem, o que é que não te importes aquilo que os outros pensem ou dizem, faz. Se Deus fala contigo, se Deus quer te usar, faz. Faz. Vive grato, porque Deus te quer usar. Deixa-te usar, deixa-te ser grato por aquilo que és, porque és participante do reino. Deixa que Deus te use nas suas mãos, torna-te alguém, torna-te um canal de bênção para o outro. Porque fazendo isto, tu estás a viver o verdadeiro princípio da palavra. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A tríplice dimensão. Ou seja, vertical, horizontal e interior. Ama a Deus, ama ao próximo, mas ama-o como a ti mesmo. Às vezes nós desvalorizamos a nós. Eu não valho nada, vales muito. Porque o preço que Jesus Cristo pagou por ti foi muito alto. Portanto, tu vales muito. E se tu vales, os outros também valem. Investe na vida dos outros, investe. O maior investimento é na obra de Deus, irmão. É o melhor investimento. Meus queridos, nós não vemos em Paulo, e agora agarrando no verso, esse verso que às vezes é muito usado, não é? O verso 4:13. Não vemos em Paulo um escapismo triunfalista que nega o sofrimento na vida do cristão através de uma irresponsável e leviana confissão, eu tudo posso, eu tudo reivindico. Não. Como eu dizia há pouco, eu suporto tudo por causa da graça de Deus e da força de Deus na minha vida. Porque se fosse por mim, eu não estaria aqui perante os irmãos. Se fosse por mim, por minha força, pela minha capacidade. Por isso é que eu vivo grato pelo que eu tenho. O que eu tenho, eu devo a Ele. Aquilo que eu sou, eu devo a Ele. Nós também não vemos Paulo a lamentar-se por Deus ter permitido que ele estivesse preso. Se Deus permitiu, é porque há um propósito. Se Deus permitiu que estás a passar, eu não sei o que possas estar a passar. Mas lembra-te de uma coisa. Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo Deus é bom. Até nos momentos menos bons, Deus é bom. Deus é bom. Ponto final, parágrafo, mudar de linha. Não há reticências, não há, mas Deus é bom em todos os momentos da nossa vida. E nós não vemos nisto. Paulo diz, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, porque eu tenho. Não! Eu posso. Eu sou capaz. Eu tenho capacidade a aguentar por causa da força que vem de Deus para a minha vida. Meus queridos, o que vemos em Paulo e o que prevalece na sua atitude é o contentamento em todas as coisas. Ou seja, vemos Paulo numa atitude de gratidão.
Paulo está grato. Eu sei viver, olha, eu sei viver se não se preocupe, porque eu sei viver na abundância. Eu sei viver também na pobreza. Contento-me com o que... Esta é a chave. Contentemo-nos com o que temos. Se podemos sonhar, podemos. Mas se nunca alcançares aquilo que sonha, contenta-te com o que tens. Vive alegre pelo que tens. Com o que tens. Porque aquilo que tens provém dele. E esta atitude de gratidão, nós vamos perceber, a nossa vida vai mudar radicalmente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Nós não andamos aí, porque às vezes perdemos tanto tempo. E eu não estou a dizer que nós temos de trabalhar, às vezes há muita gente que perde tanto tempo em fazer tantas coisas e depois não há tempo para nada. Depois até nem há tempo para vir à igreja. Querem isto, querem aquilo. Lembra-te que o melhor que tu podes ter é Cristo. E para Ele tem que sempre haver tempo. É Ele que cuida de ti. É Ele que te dá as coisas. Tu tens a roupa que tu vestes, a comida que tu comes, ela provém de Deus. Não, provém do fruto do meu trabalho. Não, provém de Deus. Porque é Ele que te dá capacidade para tu trabalhares. É Ele que te dá força para tu te levantares todas as manhãs e ires para o trabalho. Por isso eu tenho que viver grato pelo que eu tenho. Não tenho muito? Não. Mas tenho aquilo que preciso. Há pouco o pastor Luís leu Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada. Ei, nada me faltará. Não vou ter tudo. É? A Bíblia é literal. Vou ter tudo. Eu quero isto, quero aquilo. Não, nada do que tu precisas vai faltar. É Ele. É Ele. É Ele que te leva a águas tranquilas. É Ele que te leva aos prados verdejantes. É Ele que está contigo no vale da sombra da morte. Mesmo que tu passes lá, é Ele que está contigo. É Ele que te puxa com o cajado. A expressão, ou durante algum tempo, aquela expressão mexeu na cabeça. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara consola? O cajado consola? Não. Aleija. Serve para que consolo é este? É o nós entendermos que é Ele que nos está a puxar. É Ele que nos está a levar para o caminho. É Ele. Porque senão a gente sai do rumo, senão a gente vai para o outro lado, senão a gente perde-se. Por isso a vara e o cajado dele me consolam e eu vivo alegre. Eu estou grato porque a vara e o cajado me consolam. Porque eu sei, porque eu vivendo alegre, eu vivendo grato a Ele, eu sei que eu vou viver com Ele para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando eu vivo neste consolo, quando eu vivo deixando que Ele... E este consolo tem a ver com... Às vezes levamos um tal. Ou não? Eu levei alguns da minha mãe. Hoje em dia temos que... atendendo à filosofia que está aí, né? Mas graças a Deus pelas palmadas que levei. E às vezes Deus dá-nos um tal. Porquê? Porque Ele nos ama. Ele quer que nós aprendamos a depender dEle. Olhem, a maior expressão de dependência é de uma criança, um bebê. É ou não é? Ele depende do pai e da mãe para quê? Para tudo. Depende do pai e da mãe para lhe mudarem a fralda, porque ele não sabe mudar fraldas. Depende do pai e da mãe para comer. Experimentem dar, toma lá 5 euros e vai comer. 5 e já não se... E coitado, já não ia muito longe. Já não comia muito. Mas experimentem um bebê, toma lá 5 euros e vai ali... Ele não sabe nada. Ele depende do pai e da mãe para tudo. E é isto que Deus quer de nós. Esta dependência total dele.
Mas eu já não sou uma criança, eu já sou crescido. Mas o Pai quer que tu dependas dele, não é mesmo? Para que tu possas saber viver grato por aquilo que Ele te dá. Porque aquilo que Ele te dá é o que Ele acha que é o melhor para ti e acha que é o suficiente para ti. Por isso Paulo vivia nesta ideia. Porquê? Porque ele dependia de Cristo e nós. De quem é que nós dependemos? Né? Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu agora vivo não é minha, não sou eu, não vivo eu, mas Cristo. E quando eu faço disto uma realidade, então eu estou grato. Porque a vida que eu vivo agora não é minha, é dele. E se é dele, então ele vai trazer o que é necessário para mim. Eu vivo grato. Necessidade aqui refere-se à disposição que leva um homem a nunca na sua mente se sentir pobre, o qual vive satisfeito com a condição que lhe é designada por Deus. Só tens isto? Vive alegre. Tens mais do que o outro? Vive alegre. E tu, que tens menos que o outro, vive alegre por ti e vive alegre por teu irmão. E às vezes há situações que às vezes Deus abençoa as pessoas e nós, em vez de nos alegrarmos, ficamos com tramada, não é? A dor de cotovelo é danada. Porque, então se Deus fez isso, já viste Deus abençoar aquele irmão e a mim nada? Meu querido, Deus é soberano. Se ele fizer, o pastor Luís agora escreveu um livro, participou num livro. Imagina que ele agora escreve um best-seller. Imagina. Aparece até no New York Times e tudo. Isso tinha de ser traduzido em inglês. Fantástico. Já viste? Posso ser tua agente, se quiser. E Deus abençoava. E eu até sei escrever umas coisitas, pá. E Deus não me abençoa. Eu tenho é que ficar alegre por aquilo que Deus está a fazer com ele. Em vez de vivermos com a dor do cotovelo, porque Deus não faz, porque é que Deus não faz comigo? Alegra-te com os outros. Vive grato com o que tens. Vive grato com o que tens. E se Deus está a fazer com os outros, alegra-te. Vive grato por eles. Isto dá uma saúde, não só física, mas também espiritual. Não só a nós, mas também à igreja. Meus queridos, seja qual for a minha condição, seja qual for a nossa condição, eu vivo satisfeito com ela. Seja qual for a minha condição, tenha eu muito, tenha eu pouco, não tenha nada, ou tenha eu milhares no banco, eu vivo satisfeito com a minha condição. Nós não podemos medir a suficiência pela abundância e sim pela vontade de Deus. Vou repetir, nós não podemos medir a suficiência pela abundância, mas sim pela vontade. Se é a vontade de Deus que tu tenhas pouco, dá glória a Deus. Se é a vontade de Deus que tu tenhas muito, dá glória a Deus não mesmo. Grato por aquilo que tu tens. Esta tem que ser a nossa atitude. Suporto tudo quando a minha satisfação está baseada não somente naquilo que Deus faz e, acima de tudo, naquilo que Deus é. A minha satisfação, ela não pode estar baseada naquilo que Deus faz, senão eu sou interesseiro. Senão eu só venho, como dizia o pastor Carlos Fontes, é que dizia, às vezes há gente que anda atrás de Deus por causa dos papos secos. Esta expressão que ele usava. Há gente interesseira. Não são cristãos verdadeiros. São interesseiros. Andam atrás de Deus por causa dos papos secos. Ou seja, se Deus fizer, eu vou. Mas quando Deus já não faz, já não vou. Faço uma birrinha, olha, o Senhor não fez, vou-me embora. Eu tenho que viver para Deus e com Deus por aquilo que Ele é.
não por aquilo que Ele faz. Se Ele não fizer, eu disse de manhã, se Ele não me desse mais nada, a não ser a salvação, só isso bastava para que eu estivesse eternamente grato. Isso eu não tenho que andar atrás dele porque, Ele faz, tens que fazer, Senhor, tens que fazer isto na minha vida. E se Deus não fizer? E se Deus não fizer? Porque nós às vezes temos muita ideia, Deus tem que fez com aquele irmão, tem que fazer comigo. E se Deus não quiser fazer? Porque há uma coisa que se chama soberania de Deus e a qual nós nunca podemos beliscar. E se Deus não fizer? Mas Deus curou isto, Deus curou aquilo, Deus não curou aquilo. Quando lá chegar a gente pergunta. Mas há uma coisa que nós não podemos beliscar, que é a soberania de Deus. Deus pode querer fazer, Deus pode não querer fazer. Eu tenho é que viver tal satisfação, porque a minha satisfação não está baseada naquilo que Ele faz, mas acima de tudo naquilo que Ele é. Se Ele fizer, graças a Deus. Se Ele fizer, aleluia. Mas se Ele não fizer, graças a Deus, aleluia na mesma. Porque a minha condição, a minha satisfação, ela está baseada naquilo que Ele é. Paulo demonstra assim que toda a nossa suficiência se acha em Deus e não em nós mesmos e nas nossas capacidades. Por isso devemos viver gratos pelo que temos, meus irmãos. Não precisamos lembrar a diferença entre desejos e necessidades. Nós precisamos lembrar a diferença entre desejos e necessidades. A maioria das pessoas deseja sentir-se bem a todo o custo e evitar o desconforto e a dor. Mas venha a dor, venha ao desconforto. Quando vem de Deus, tem um propósito. E eu tenho que aceitar. Eu tenho que viver grato. Podemos não conseguir ter tudo o que desejamos, mas Deus proverá para nós tudo aquilo que necessitamos. Confiando em Cristo, as nossas atitudes e desejos, elas podem mudar. E em vez de desejarmos todas as coisas, aceitaremos a sua provisão e o seu cuidado e amor para connosco, vivendo uma vida de gratidão, pois tudo o que temos provém dele. Por isso, meus amados irmãos, estou a terminar e termino com este versículo. Estejam sempre agradecidos. Haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Ou, noutra tradução, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós. A vontade de Deus para mim e para ti é que nós sejamos gratos. Gratos pelo que somos, gratos pelo que fazemos, gratos pelo que temos. É viver uma vida de gratidão. Esta é a vontade de Deus para nós. Porque quando nós declaramos que estamos gratos a Ele, estamos a considerar que Ele é tudo para nós e que nós sem Ele não somos nada. Jesus foi muito direto quando disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas eu posso fazer isto, posso fazer. Não podes fazer nada. Fazes algumas coisas porque Ele permite que o faças. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Gratidão é viver num constante obrigado. Gratidão é viver num constante obrigado. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho. Obrigado pelo que tu vais fazer. Obrigado pela maneira como no dia a dia, irmãos. Às vezes nós, lá está, há bocado eu estava a dizer, damos tanto tempo, temos tanto tempo para isto, para aquilo, para aquilo outro. E Deus, onde é que está Deus nesta equação? Aquele que a nós devia estar em primeiro lugar e aquele a quem nós devíamos agradecer, porque tudo o que somos e tudo o que temos provém dele, muitas vezes é relegado para segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na nossa vida. E nós valorizamos tantas outras coisas, como no princípio eu comecei a dizer, valorizamos tanto aquilo que os outros têm, às vezes. Acha que tu tens que ter aquilo
segue para a frente. Segue para a frente. Às vezes estamos ali, parece aqueles jogos, às vezes os gajos ficam ali, e nós estamos ali, às vezes, timba. Sai daí, segue em frente. Vai para outro nível. Vive grato. Sim, ambicioso. Eu não estou a dizer que nós não, como eu disse há pouco, devemos sonhar, devemos ambicionar, e nas coisas de Deus eu quero ambicionar mais. Eu quero mais de Deus. Mas vivo grato por aquilo que tenho. Vivo grato por aquilo que tenho. Amém?